Boa noite, gente. Voltando aqui, né, com a Gênese. Ontem não pude fazer, porque ontem fui lá na fraternidade falar sobre trabalho e dever, né? Eu considero que divulgar a doutrina espírita é um dever de toda espírita. Pode ser um trabalho? Pode. Trabalho dá trabalho? Dá. Mas dá prazer? Dá. Então é um dever e um trabalho que dá um prazer pra gente, né? Porque Jesus, o Filho de Deus, veio justamente trazer para nós as verdades do alto, e é isso que a doutrina espírita tenta fazer hoje. Porque só as verdades do alto é que nos vão trazer paz no espírito. Só as verdades do alto que vão ajudar a gente a nos entender, a descobrir a verdade que há em nós e aprendermos a lidar com essas verdades, né, gente? Porque as verdades que existem em nós nem sempre nos trazem alegria, né? Quando a gente descobre os porquês dos nossos erros. Então vamos, a Gênese vai nos ajudar a descobrir isso. Então nós estamos aqui no capítulo 1, características da revelação espírita. Então temos o item 14. Como meio de elaboração, o espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se comprovam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. O espiritismo os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois, deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. Tudo de novo que é assim, gente, as invenções. Tudo que foi inventado passou por muitas experimentações, né? Então vamos supor, não sei se vocês já viram a história de quando Santos Dumont estava inventando o avião. Ele inventava umas coisas estranhas, aí a coisa voava, caía, aí ele punha de novo, voava, caía, até que um dia funcionou, voou. Infelizmente, a gente pode ir de um país a outro hoje por esse tipo de tecnologia, né? Então isso é científico. Mas e quanto às coisas dos espíritos? Eu posso comprovar? Eu posso estudar? Posso analisar? Posso chegar a conclusões brilhantes após analisar? Posso. E o livro A Gênese vai comprovar isso para nós, tá? Nós vamos chegar aí a um determinado momento ou ponto do livro que nós vamos entender o que é que Kardec está trazendo para nós nesse capítulo. Não estabeleceu o espiritismo nenhuma teoria pré-concebida. Assim, não apresentou como hipóteses a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem quaisquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos, quando essa existência ressaltou evidente pela observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o espiritismo é uma ciência de observação e não um produto da imaginação. Olha, gente, quando lá no começo, né, das mesas girantes, das pranchetas que buscavam letras para responder respostas que as pessoas faziam, era a comprovação de uma ciência nova, né? A ciência dos espíritos. Posso chamar de ciência? Posso chamar de ciência. Por quê? Porque é o movimento da existência da matéria que eu não vejo. Como eu sempre digo, eu não vejo o ar que eu respiro, mas eu sei que ele existe, e sei que sem ele eu não vivo. Eu sei que o meu espírito existe? Sei. E o espírito da minha mãe, que deixou o corpinho físico dela? Sei. E o espírito de um jovem? Sei. O espírito da Rita ali, né, para todo mundo entender que todo mundo continua, tá fazendo música no mundo espiritual, tá cantando, tá revendo os seus procedimentos. Todos nós fazemos isso quando nós chegamos
no mundo espiritual? É porque o mundo dos espíritos existem, né? Existe. E ruim seria se não existisse, né, gente? A gente desperdiçar aqui uma vida toda e chegar no mundo espiritual e reconhecer que não existe, a gente ia ficar, quer dizer, a gente não ia ficar nada, que a gente não ia existir, né? Então o interessante é a gente saber que existe, né, essa eternidade para o espírito. Se temos um exemplo, passa-se no mundo dos espíritos um fato muito singular, de que seguramente ninguém houvera suspeitado, o de haver espíritos que se não consideram mortos. Muito comum isso, gente. A pessoa desencarna, insiste que não desencarnou, manifesta nas reuniões mediúnicas, ainda tem certeza que está vivo, né? Pois bem, os espíritos superiores, que conhecem perfeitamente esse fato, não vieram dizer antecipadamente. Há espíritos que julgam viver ainda a vida terrestre, que conservam seus gostos, seus costumes, seus instintos. Provocaram a manifestação de espírito desta categoria para que os observássemos. Tendo-se visto espíritos incertos quanto ao seu estado, ou afirmando ainda serem deste mundo, julgando-se aplicados às suas ocupações ordinárias, deduziu-se a regra. A multiplicidade de fatos análogos demonstrou que o caso não era excepcional, que constituía uma das fases da vida espírita. Pôde-se então estudar todas as variedades e as causas de tão singular ilusão. Reconhecer que tal situação é sobretudo própria de espíritos pouco adiantados moralmente e peculiar a certos gêneros de morte, que é temporária, podendo, todavia, durar semanas, meses e anos. Foi assim que a teoria nasceu da observação. O mesmo se deu com relação a todos os outros princípios da doutrina. Gente, é uma coisa muito interessante quando você percebe isso. Pode pegar várias obras de André Luiz, você vai perceber casos que ele explica de pessoas que têm certeza que estão ainda encarnadas, embora estejam desencarnadas. Tem muitas delas que querem se alimentar, né? Continuar comendo pizza, continuar comendo churrasquinho, querem continuar bebendo, querem continuar frequentando sua casa, vendo seus filhos, vendo seus netinhos. Muitas vezes tem pessoas bondosas, generosas, que não querem deixar o seu ambiente de lar, sabe? Então, é muito complicado a gente julgar, porque nós não sabemos se nós também vamos estar nessa condição um dia, né, gente? Por isso que está colocado aqui que quanto menos evoluído moralmente o espírito, mais ele vai se sentir preso ao mundo material, sabe? E é por isso que nas reuniões espíritas que a gente vê, nas casas espíritas, a gente vê ali pessoas com processos, né, obsessivos, processos de companheiros que estão ali o tempo todo, sugando sua energia, vampirizando suas forças vitais. Tudo isso de pessoas que às vezes amam, mas não quiseram abandonar os seres amados no mundo terrestre e prosseguir a sua trajetória no mundo espiritual. Então ficam por aqui, sofrem e necessitam, por sua vez, do auxílio, né, gente, de quem ainda está aqui no mundo físico e que deve estar sempre pedindo a Deus para acompanhar esses seres amados, né? Para que eles prossigam a sua trajetória, para que eles se sintam mais felizes nos lugares onde eles terão que percorrer, né, gente? E aí a gente estando orando, sim, pedindo a Deus que os acompanhe, a gente está dando a nossa contribuição, né, a nossa caridade para com eles. Assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Então nós vamos compreender que a doutrina espírita é uma estudiosa do princípio espiritual. Como que o meu espírito é regido, como que as minhas forças vitais podem ser regidas pelo conhecimento do meu espírito.
E não é coisa fantástica não, gente. Porque todos nós temos o nosso espírito que precisa muito ser trabalhado. Então, quando eu estou falando de conhecimento espiritual, não estou falando de conhecimento espiritual de gente que morreu, não. Estou falando de conhecimento espiritual de todos que estão aqui ainda no plano físico encarnados. É nossa obrigação cuidar do nosso espírito, conhecer as nossas necessidades espirituais, alimentar devidamente o nosso espírito, né? E evitar que o nosso espírito passe por dificuldades, por desconhecimento da lei espiritual, que são as leis que Deus coloca para nós. É isso, o estudo de hoje. Ficamos por aqui. Amanhã nós estaremos juntos mais uma vez. Obrigada, gente. Abraço para todos.